nós acabamos de cantar. A morada edificada sobre a rocha. Como construir para resistir às tormentas? Como construir para resistir às tormentas? E minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Que nós possamos ouvir não a voz do homem, mas a voz de Deus pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, falando e nos ajudando a compreender como podemos edificar a nossa vida, de maneira que quando tormentas, tribulações vierem, nós possamos ser vitoriosos. Vamos à leitura da palavra de Deus. Assim diz Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, as palavras do Senhor Jesus. Assim disse o Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pai, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e nossa oração, nossa súplica ardente é que o teu Espírito Santo, e tão somente o teu Espírito Santo, pela palavra do Senhor, fale ao nosso coração, para que o teu nome e somente o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, nesta igreja, e possamos ser edificados no conhecimento do Senhor, para viver uma vida edificada sobre a rocha, uma vida inabalável diante das lutas, que glorifique em tudo o teu santo nome. Fala, ó Deus, é o que nós lhe pedimos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Muitas vezes quando eu prego, eu fico preocupado. Será que estou sempre pregando, sempre falando, cada domingo anunciando? Será que as pessoas todas põem sentido a tudo que eu falo? Ouvem? Eu estava pensando isso porque eu pensei, quanto mais ensinou Jesus? Jesus começava de manhã e às vezes ia até a noite. Quando ele multiplicou os pães para 5.000, ele tinha começado de manhã e ele foi até o fim do dia. Chegou no fim do dia e disseram: Senhor, já é tarde, manda o povo para casa. Então eu pensei, aqui está somente um pequeno resumo de tudo que Jesus pregou. Jesus falou tanto. Será que todos que ouviam Jesus punham sentido, davam ouvidos ao que ele falava e procuravam colocar em prática? Eu creio que não. Porque o texto bíblico é uma exortação de Jesus aos seus ouvintes, para que coloquem em prática aquilo que ele fala. E aqui Jesus traça um paralelo entre as construções, as edificações, com aqueles que ouvem a sua palavra, colocando num ponto os praticantes e os somente ouvintes. As construções representam nossas vidas, e ele coloca também no assunto tormentas, tempestades. E aí vem o contraste entre tormentas e construções, os praticantes e os somente ouvintes dos seus ensinos. E a minha oração é que nós possamos parar e considerar o quanto conhecemos já da Bíblia e o quanto nos preocupamos em praticar, o quanto temos ouvido da palavra de Deus e o quanto nós temos vivido daquilo que ouvimos. Porque o importante não é o tanto que sabemos, mas o quanto que vivemos. Porque há pessoas que sabem muito e não vivem nada, e outros que sabem tão pouco, mas procuram viver aquilo que conhecem. O ensino do Senhor Jesus nesse texto nos leva às perguntas: o que representam essas edificações? A edificação do prudente e a edificação do insensato. Sobre que tormentas falou o Senhor Jesus? E como construir de tal forma que possamos ser capazes
de suportar e resistir às tormentas. Essa, eu vejo, foi a preocupação primeira do Senhor Jesus. Iniciamos, portanto, nossa consideração identificando as casas que Jesus fala. As casas, na verdade, representam nossas vidas, porque ele está falando sobre construir. Cada um de nós está construindo uma vida. Alguns estão no começo, outros estão na metade, outros estão quase que pondo o teto, já estão quase que no fim. Mas todos nós estamos construindo uma vida. Uma vida que eventualmente enfrentará tormentas e tempestades, dificuldades. Uma vida que enfrenta altos e baixos. Às vezes tudo vai bem e de repente vem uma tempestade quando menos esperamos. Agora, nós estamos construindo uma vida sobre um alicerce. O alicerce são as doutrinas, os ensinos, ou a filosofia que nós estamos adotando, filosofia de vida. Pode ser uma filosofia de vida que nós recebemos de outro, ou que nós mesmos desenvolvemos. No nosso viver do dia a dia, nós vamos tomando uma postura e seguindo aquele caminho. O fato é que, de qualquer forma, nós não podemos escapar ao fato que todos nós somos edificadores. De uma forma ou de outra, bem ou mal, somos edificadores. Agora a pergunta é, e cada um tem que responder para si mesmo diante do texto de Jesus, se somos edificadores prudentes ou edificadores insensatos. E o que vai provar isso, o Senhor Jesus colocou bem claro, são as tormentas. Porque ele fala de uma casa, e ele fala que para as duas casas, tanto a construída sobre a rocha, como a construída sobre a areia, virão tormentas. E o que prova a resistência daquela casa, ou da vida que nós estamos construindo, serão as tormentas que teremos que enfrentar. As tormentas são coisas que podem incomodar, ameaçar, perturbar o nosso bem-estar. Muitas vezes são tormentas literais, tormentas mesmo. Furacões, tempestades, ventanias que arrancam até o telhado das casas, como a gente vê acontecer aqui no Canadá. Inundações, incêndios, como aconteceu recentemente em Portugal e está acontecendo também no oeste do Canadá e muitas vezes nos Estados Unidos. Devastadores, que levam a perdas dos bens materiais e às vezes até de vidas. Sim, tormentas literais. E como nós podemos resolver a tais tragédias? A maneira como resolvemos enfrentar as tragédias é que revela a qualidade da vida que estamos edificando. Porque as tormentas virão. Seremos devastados totalmente, emocionalmente, ou seremos capazes de enfrentar a tormenta da vida e vencer? As tormentas vêm inesperadamente. Na meteorologia, você muitas vezes é avisado de tormentas que vão acontecer, não é? Mas há outros tipos de tormentas que muitas vezes não são como as tormentas literais, naturais. E nós precisamos estar preparados para elas também. As tormentas da vida podem ser figuradas, como uma forma de linguagem. Estou passando por uma tormenta. Não quer dizer que está caindo chuva, que está ventando, que está pegando fogo na tua casa, mas a sua vida está passando por uma tormenta. Muitas vezes passamos por tormentas, tais como enfermidades que não esperávamos. Nos sentimos tão bem, e de repente vamos ao médico por uma visita de rotina, e ele descobre alguma coisa lá que a gente nem sabia que aquilo ali pode nos causar danos tão graves. E aí a gente entra numa tempestade psicológica, emocional, afeta o nosso modo de planejar a vida, de viver. A perda de entes queridos,
Quantas vezes ouço de brasileiros que estão aqui e acontece de familiares no Brasil que passam para a eternidade e não dá tempo nem sequer de ir, e fica aquele vazio, aquela tormenta. Muitas vezes as tormentas são reveses financeiros que afetam nossas posses, os nossos planos. Estamos economizando, fazendo planos para o futuro, e a economia muda, ou então o carro vai-se embora, precisamos comprar outro, e não estávamos planejando para aquele momento. Agora, como nós estamos construindo, edificando a nossa vida, é como vamos responder a essas tormentas. As enfrentaremos com valor e seremos vitoriosos, ou iremos abaixo e seremos derrotados? A forma como nós respondemos às tragédias e às tormentas da vida é que, segundo o Senhor Jesus, revela a qualidade da nossa edificação, a qualidade de vida que nós estamos edificando. E aí cabe a pergunta: seremos devastados emocionalmente em todas as outras áreas da vida, ou seremos capazes de resistir fortes e vencer, apesar das tempestades, e continuar sem nos desesperar? A Bíblia também fala de uma outra tormenta, a tormenta do dia final. A Bíblia fala das tormentas do dia a dia, mas a Bíblia fala também daquele grande dia do juízo final, que será uma tormenta para muitos. Aqueles que estiverem preparados receberão esse dia até com alegria, porque receberão do Senhor a recompensa. Mas aqueles que não estiverem, receberão esse dia como um dia de tragédia. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, e também o versículo 15, e Romanos capítulo 2, versículo 6 a 8, e também o versículo 11, eu vou ler para vocês para dar uma ideia. A Bíblia diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Romanos: Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então nós vemos que para com Deus não há acepção se você é batista, se você não é batista, se você tem religião, se você não tem religião. Deus não está preocupado com o rótulo, Deus está preocupado com o seu coração. Porque tem muita gente religiosa que pensa que pela sua religião estarão salvos, mas aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida estará perdido. Aquele que não edificar a vida sobre Jesus, sobre a rocha, que é o Senhor, estará perdido para sempre. E essa é a prova verdadeira para a nossa construção. Nas lutas da vida somos provados aqui e ali, mas a Bíblia fala que virá uma prova final. E é nessa prova final que cada um será revelado, e Deus determinará que tipo de construtor nós somos, que tipo de servos havemos sido. Quanto mais longa a nossa vida, mais tempestades e tormentas enfrentaremos. Se você não quer enfrentar a tormenta, pede para Deus te levar já. E eu vejo pessoas dizendo: mas tão velhinho. E eu fico pensando: que bênção, tão velhinho. Quem não fica velhinho morre cedo. Então é melhor ficar velhinho. Às vezes está arrastando o chinelo, mas está aqui. E outro está cheio de vigor e dirige como um louco, bate o carro e morre. O que adianta? Então você vai passar por tormentas. Eu vou passar por tormentas. Mas nas tormentas da vida nós podemos nos apegar a Jesus e conhecê-lo mais de perto. E aqui vem a palavra: como podemos estar seguros diante das tormentas da vida?
de forma que possamos enfrentá-las e vencê-las? A resposta do Senhor Jesus é esta: construindo com sabedoria. Ele fala do construtor sábio, prudente e do insensato. A obediência ao Senhor Jesus é a chave para enfrentar as tormentas e edificar uma vida suficientemente forte para resisti-las. Portanto, não é suficiente ser só ouvinte dos ensinos de Jesus. Nós possamos ouvir e achar gostoso e achar agradável e falar: foi tão boa a mensagem, mas se não aplicamos a nossa vida, de nada adianta. É como sentar à mesa e ver um banquete e você diz: mas que bela comida, e não provar dela. Você achou muito bonito, muito bom, mas ela só vai fazer efeito na sua vida a hora que você provar dela. E a palavra de Deus nós provamos não é só pelo ouvir, nós provamos quando praticamos. É aí que nós provamos se funciona. Não é suficiente ser só ouvinte. Segundo a palavra de Deus, isso é loucura. É construir sobre um alicerce oscilante como a areia, que não suporta as tormentas. Foi o que Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 26 e 27. E como escreveu Tiago, em Tiago 24, ele diz: está enganando-se a si mesmo, porque é ouvinte e não praticante. É como construtor sem critérios, que sabe que tem que usar o material adequado, o material devido, e usa material de segunda categoria, que sabe que tem que fazer um alicerce forte, uma fundação resistente, e constrói na superfície. Esse não resistirá às tormentas. Se queremos, irmãos, construir uma vida sólida, que resista às tormentas, porque elas virão, nós precisamos ouvir e fazer o que Jesus disse. Aquele que faz o que Jesus diz é o que suporta as tormentas. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 24 e 25. Quem confia em Jesus prevalece, porque a sua vida está construída não em meros conceitos humanos, mas sobre a rocha que é Jesus Cristo, uma base sólida. É isso que diz Tiago no versículo 25 do capítulo 1. Eu falei no capítulo 1, versículo 24, agora ouça o que ele diz no versículo 25. É o praticante que é bem abençoado em tudo que faz. É bem abençoado, porque Deus abençoa. Em Jesus, meu irmão, minha irmã, nós vencemos a tormenta. E todos aqueles que têm andado com Jesus sabem disso. Nós estamos aqui hoje, neste domingo de manhã. Por quê? Porque nós amamos Jesus. Porque nós temos tido uma experiência com Ele que tem transformado a nossa vida. E nós queremos aprender mais dele, para andar mais com Ele, viver mais com Ele, e construir nossa vida firmada na Sua palavra. Se nós obedecemos às Suas palavras, nossa vida não será abalada, a nossa paz não será roubada, ainda que venham tempestades e tormentas contra nós. Obedecendo a Sua palavra, nós não estaremos inseguros sobre o futuro, porque venha o que vier, nossa alegria está no Senhor, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Estaremos firmados nele, porque Jesus é o fundamento sólido no qual nós estamos construindo a nossa vida. Assim como nós cantamos: nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Por quê? Por causa nossa? Não. Por causa da rocha, por causa de Jesus. Os construtores podem até construir as casas com o mesmo material,
Mas se uma é construída em cima da areia, ela não resiste. O que determina a permanência é a base em que está construída. E o nosso fundamento sólido é Jesus Cristo, no qual construímos nossa vida. Portanto, nós precisamos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele. Então a minha vida tem que estar arraigada, é como raízes que se aprofundam, edificadas em quem? Em Jesus Cristo. Não é eu dizer, eu já tenho 42 anos de pastor, tantos anos de crente. O que vale isso? Se a minha vida não estiver firmada em Jesus, isso não vale nada. O que vale é a minha vida estar firmada em Jesus. Eu tenho visto crentes que têm muitos anos de vida cristã e não cresceram nada. E tenho visto crentes que são tão novos na vida cristã e vivem uma vida de vitória intensamente, porque não é o tempo de casa, é o tempo com Deus. É o que a gente investe na nossa vida com Deus. É onde estamos edificando a nossa vida. E nós precisamos edificar, como diz aqui, como recebemos o Senhor Jesus, assim devemos andar nele, arraigado e edificado nele e confirmado na fé, assim como fomos ensinados, crescendo em ação de graças. A vida de quem pratica os ensinos de Jesus é uma vida que pode verdadeiramente suportar as tormentas. Não quer dizer que não será machucado pelas tormentas. Se você vê quando bate uma tempestade contra uma casa, muitas vezes pedaço do telhado sai, parte da parede pode ficar abalada, mas a casa firme não cai. E o crente muitas vezes passa por lutas, muitas vezes se sente até ferido, mas ele continua firmado na rocha de Jesus Cristo. O Senhor não disse que para o crente não virão tempestades, não virão chuvas, não virão ventos, não correrão os rios contra a nossa casa. Ele não disse que essas coisas não virão. Ele disse que virão para todos. Somente que o que prova se nós estamos construindo bem é que quando essas tormentas vierem, nossa casa permanece, porque está construído na rocha que é Jesus Cristo. Sobre que rocha estamos construindo a nossa vida? Sobre que base? Uma base como areia, oscilante, ou sobre a rocha que é Jesus Cristo? Nós podemos fazer e devemos fazer o que Jesus diz, e nossa vida será sólida, construindo sobre a rocha. Não seremos somente ouvintes, e a nossa vida não será instável como uma casa construída sobre areia. Assim como Jesus é a rocha e o fundamento, conforme diz a Bíblia, da igreja, assim é importante que cada pessoa faça dele a rocha e o fundamento da sua vida. Porque uma igreja só será fundamentada na rocha que é Cristo, se as vidas daqueles que a compõem estiverem firmados na rocha que é Cristo. Se as famílias que compõem a igreja estiverem firmadas na rocha que é Cristo. Porque senão será simplesmente teoria. A nossa igreja está firmada na rocha, sobre doutrina, sobre o que cremos, mas na prática não. Então nossas famílias vão sofrer, vão ser abaladas, nossa igreja vai ser também. E o que Jesus estava falando aos seus ouvintes é isso, é pôr em prática aquilo que ele ensina. E isso nós não temos como fazer assim por atacado, em conjunto. Cada um tem que fazer por si, cada um tem que cuidar da sua. Por isso, quando Jesus fala, ainda que as multidões, cada pessoa precisa ouvir como sendo para si, em particular. Às vezes pessoas dizem, pastor, aquele sermão o senhor pregou para mim. Eu falo, fico feliz que serviu para o irmão ou para a irmã, mas eu não ia perder o tempo de gastar a semana preparando o sermão só para você. Fico feliz que Deus falou para você, mas eu jamais falaria só para uma pessoa. Mas é tão bom quando a pessoa sentiu o que falou para ela, porque Deus falou ao seu coração. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que fazer o que Jesus disse: ouvir e pôr em prática, porque aí nós estaremos edificando sobre a rocha. E a rocha é só um, só Jesus, não há outra.
Só nele está a nossa confiança, só nele está a nossa esperança. Vamos orar. Pai querido, nós queremos construir nossa vida sobre a rocha de Jesus Cristo. E as tormentas vêm na nossa vida, muitas vezes por tribulações, por coisas naturais, como também de uma forma figurada. As tormentas podem ser até pressões de amigos, de pessoas que nos conhecem, e que muitas vezes parece difícil viver o Evangelho diante delas. Mas este Evangelho é para ser vivido. O Senhor nos diz que somos a luz do mundo, e a luz não é para ser escondida. Portanto, nós queremos pedir que a nossa vida esteja sendo construída dia a dia, que cada um de nós busque um tempo para estar com o Senhor, para meditar a sua palavra, para lê-la, para considerar os nossos caminhos à luz do que a Bíblia ensina, para orar e pedir ao Senhor força e poder do teu Espírito para viver esta santa palavra e firmar o nosso viver nela, no Senhor, que é a rocha eterna, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E para isso nós queremos pedir, Senhor, capacita esta igreja, capacita esses irmãos e irmãs queridos, para que possamos viver uma vida de vitória na Tua presença e diante do mundo. E aqueles que estão porventura assistindo pela internet, também sejam, ó Deus, tocados e movidos pelo Teu Espírito, a buscarem o Senhor e firmarem suas vidas somente no Senhor. Porque o Senhor mesmo disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E nós queremos firmar nossa vida no Senhor, na Tua palavra, que vive e dura eternamente. Capacita-nos para isso, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O hino 254. Cristo, só Cristo. Manda amigo, por favor, vem aqui nos ajudar. Alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Então, a todos que retornam, nosso obrigado pela sua presença. A nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida.
Você crê nisso? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, ainda não confessou Jesus publicamente como Senhor da sua vida, gostaria de fazê-lo esta manhã. O Senhor Jesus disse que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do seu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que se envergonhar do seu nome diante dos homens, também ele se envergonhará dele ou dela diante do Pai que está nos céus. Há alguém aqui que gostaria de dizer: pastor, eu quero confessar diante da igreja de todos que Jesus é o meu Salvador. Eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida nesta manhã. Ou você talvez já fez a sua decisão, mas não disse isso publicamente para que outros possam saber. Eu sou uma serva, um servo de Jesus. Alguém? Deus abençoe, ministro. Glória a Deus. Mais alguém? Deus abençoe, Patrícia. Deus abençoe, Rafael. Deus abençoe, Frida. Mais alguém? Vocês poderiam vir para frente para a gente orar juntos? Podem vir para frente para nós orarmos juntos. No domingo retrasado, depois da minha mensagem, eu fui despedir dos irmãos que estavam saindo e a Tatiana e a Denise estavam ali sentadas. E ela disse: pastor, eu queria tanto que o senhor tivesse feito apelo para entregar a vida a Jesus. Eu estava esperando o senhor pedir para eu levantar a mão, mas o senhor não fez. Eu falei: mas a gente pode orar aqui agora. Você pode entregar a vida a Jesus. E ela entregou a vida a Jesus. Mas ela disse: mas quando o senhor fizer apelo, eu quero levantar a minha mão para toda a igreja saber que eu já entreguei minha vida a Jesus. Então, vê, quando a gente tem Jesus, a gente fica tão feliz que a gente não quer guardar só para nós. A gente quer que outros saibam também. Aqui está a Frida hoje também entregando a vida a Jesus. A Patrícia confirmando sua experiência com Jesus. O Rafael confirmando, porque já entregou a vida a Jesus e veio até para frente orando juntos, não é? Mas nós vamos orar mais uma vez, tá bom? Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E não há acepção de pessoas. É fé no Senhor. Vocês podem repetir comigo essa oração? Senhor, nesta manhã, diante da tua igreja, eu confesso publicamente Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados. Salva minha alma. E escreve o meu nome no livro da vida. Como o Senhor prometeu na sua palavra. E reveste-me do teu Espírito Santo. Para que eu seja fiel. Todos os dias da minha vida. Lendo a Bíblia, orando, seguindo os teus passos e testificando de Jesus Cristo, o meu Salvador. Em nome dele, eu oro. Amém. Deus abençoe vocês. Eu tento chorar, mas não consigo. Eu preciso tomar uma decisão. Eu estou confuso. Esta semana tive um cosmético e eles falaram com a minha filha, para falar com o meu filho, minha esposa, sobre o transplante.
Eu sei que a ciência está avançada, mas eu fiz uma pergunta para o médico. Qual é a vantagem que eu tenho de fazer isso? Porque ele disse que meu coração, no máximo, está trabalhando em 20%. Ele disse que é só um transplante. E pelas coisas que ele expôs, ele disse, você vai ter que levar uma vida mais restrita, você vai ter que se cuidar mais depois da operação, você vai ter que fazer. Ele botou tantas coisas que eu pensei, eu falei para ele, doutor, se é para mim viver mais 12 anos desse jeito, eu prefiro vir agora. O que adianta eu ter mais 12 anos de vida prolongada, debaixo de medicação, e disse que eu tenho que me cuidar mais do que eu me cuido agora. Eu falei, eu não vejo vantagem nisso. Então eu tenho que tomar uma decisão até essa semana, se eu aceito ou não. Eu não sei, uma hora diz que aceito, outra diz que não. Eu pedi para Deus me dar o sinal. Seu Rubens, já fez transplante ou trocou a válvula? Já pôs. Terça-feira a mais. Meu pai do São Paulo. Meu pai do São Paulo. Meu pai trocou a válvula. Deus vai fazer uma obra no Senhor. Nós não sabemos o que Ele vai fazer, mas nós cremos, mesmo porque o irmão crê no Senhor e na oração do povo de Deus. E nós vamos estar orando pelo pastor como se fosse por nós mesmos, tá bom, pastor João? Eu imagino que é muito difícil. Mas nós vamos estar orando. Eu gostaria de orar com o Senhor agora, tá bom? Junto com a igreja. Às vezes eu choro, assim, as pessoas não querem que ninguém tenha pena de mim por causa disso, de jeito nenhum. Se tiverem pena, eu fico pior. Então, porque é que eu não consigo me segurar, né? Eu creio no poder de Deus, eu prego sobre o milagre, eu prego sobre, né, as bênçãos de Deus, mas como eu disse, mas quando chega na nossa hora, as coisas parecem que ficam diferentes. Mas a mensagem de hoje realmente fala, é o que eu estou passando. Mas fica diferente porque o senhor tem que tomar uma decisão. E é muitas vezes difícil de saber qual a decisão mais acertada. Mas nós vamos pedir que Deus feche todas as portas que não é para o senhor entrar e que Ele abra a porta, porque para nós às vezes escolher é difícil. Mas se nós pedimos que Deus feche tudo que não é para entrar e abra aquilo que é o caminho que temos que seguir, que não deixe outra opção, aí fica mais fácil. E nós vamos pedir que Deus faça isso para que o irmão descanse, seja qual for a orientação, operar ou não, o irmão saiba, não, Deus conduziu isso, foi Deus que fechou a porta e foi Deus que abriu. E aí o irmão sabe que não tem outro caminho, porque Deus vai determinar. Nós vamos pedir isso para ele, tá bom, pastor? Santo Deus, nós somos tão pequeninos, mas grande é o Senhor nosso Deus. Grande é Jeová, Senhor dos exércitos. Grande é Jesus Cristo, Senhor, Salvador e Rei, Criador do céu e da terra, de tudo que há, o qual se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a palavra nos diz que Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós queremos pedir a Deus que o Senhor faça isso com o Deus servo, que ama o Senhor. Ele chora, mas eu vejo ele chorando quando está alegre também. Eu sei que ele é uma manteiga derretida, ele chora fácil, tanto na tristeza como na alegria. E quando está emocionado, nós sabemos que isso não é falta de fé, não é falta de firmeza, porque até quando se alegra no Senhor, ele chora. Mas ele tem uma decisão a tomar, Senhor. E nós não conhecemos o que é o próximo minuto da nossa vida, o Senhor conhece. Por isso nós queremos pedir que o Senhor dê a ele uma facilidade nisso, fechando toda a porta que não é segura para ele entrar, e abrindo unicamente a porta correta que ele deve caminhar, sabendo que o Senhor é aquele que conduz os seus passos a pastos verdes e águas tranquilas, que refrigera a sua alma por amor do seu nome. E ele sabe que o Senhor está consigo,
A tua vara, o seu cajado consola. E no Senhor ele não teme mal algum. O que ele teme é não saber fazer a escolha certa. Mas ele pede, Senhor, por favor, feche as portas que não são para o irmão pastor João entrar. E deixa bem clara a porta que ele deve caminhar, porque o Senhor caminhará com ele. Nós cremos nisso e te pedimos. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Guarda a sua mente e o seu coração. Em nome de Jesus oramos, Pai. E suplicamos agora que a graça e a paz de Cristo Jesus, o teu amor eterno ao Pai, e as mais doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o teu povo aqui reunido, todo o teu povo espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos continuar na vida. Podem sentar, irmãos. Hoje nós não teremos um café com pastores, tá bom? Porque nós vamos para o quarto, lá vamos ter tempo para tomar muito café.